Bom, galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a questão da socialização dos indivíduos, certo? Só que para isso eu vou precisar fazer um parêntese para tentarmos entender como é que se deu o surgimento da sociologia enquanto ciência da sociedade, certo? Por que isso? Porque nós vamos trabalhar os conceitos de socialização, ou melhor, como outros pensadores, além de Émile Durkheim, entenderam as relações do indivíduo com a sociedade. Só que para isso a gente precisa entender como é que se deu o contexto em que esses pensadores pensaram a sociedade e pensaram essas relações, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é o período, o momento histórico em que esses pensadores estavam inseridos. E para isso a gente vai ter que nos remeter aos séculos 18 e 19, certo? E aos acontecimentos que estavam em curso nesse período. Lembremos que nos séculos 18 e 19, dois acontecimentos importantes para a história da humanidade, certo, estavam em curso. Primeiro, a Revolução Francesa, no século 18 ainda, ok? E depois, o início da Revolução Industrial, na sua primeira fase, ainda lá no início, lá no século 18, ok? Essas duas revoluções trouxeram mudanças significativas para a humanidade, sobretudo para a Europa. Em relação à Revolução Francesa, nós tivemos uma mudança no contexto político, né? Você tinha aí uma classe no poder hegemônica, um grupo hegemônico no poder, que era os reis, a monarquia, que até então dominava a Europa e dominava e tinha o controle e o poder europeu, certo? O poder político. E de repente você teve uma classe, a burguesia, que toma esse poder na França, certo? Estabelece uma nova forma de comando, uma nova forma política, uma nova relação política, e que isso acabou contaminando toda a Europa ao longo do tempo e influencia o mundo até hoje. A outra revolução, a Revolução Industrial, trouxe mudanças significativas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista de relações patrão-empregado, de relações de poder entre patrão e empregado, ok? Então a gente tem que tentar imaginar a Europa desse período aí, certo? De como é que era as relações sociais na Europa nesse período. Lembremos que a Europa do século XVIII não é igual à Europa que nós temos hoje, certo? Do ponto de vista sanitário, era um horror, né? Do ponto de vista político também era bem diferente do que nós temos hoje, por isso que houve essas mudanças, né? Aconteceram essas mudanças. Do ponto de vista das relações de trabalho, o trabalhador não tinha ainda os direitos adquiridos que eles têm hoje, né? Só para ilustrar um pouco isso aí, com o advento da Revolução Industrial, com o advento das máquinas a vapor e toda uma mudança no processo de produção, né? O trabalhador ele passou a ser exigido muito mais, ok? A dinâmica de trabalho passou a ser muito mais cruel com o trabalhador, certo? Sem falar, como eu já disse, não existiam ainda as garantias trabalhistas que nós temos hoje. Então o trabalhador nesse período aí trabalhava 10, 12, até 16 horas por dia, em situações insalubres, no calor, né? Não havia uma diferenciação em relação à idade, trabalhava-se na mesma fábrica, nas condições insalubres da época, crianças e adultos, trabalhava homens e mulheres, com relações de salário, de pagamento de salário muito diferentes, né? Mulheres e crianças recebiam salários bem menores que homens, porque teoricamente elas produziam menos, então teriam que ganhar bem menos. Elas eram mais essas mulheres ou essas crianças eram mais fracas, então não conseguiam produzir tanto quanto os homens, então deveriam ganhar menos. Era mais ou menos nesse contexto que se davam as relações de trabalho nesse período. E aí é nesse período também que começaram a surgir os primeiros conflitos trabalhistas, começaram a surgir as primeiras organizações sindicais, né? Começaram a surgir os primeiros líderes sindicais, começaram a surgir os primeiros partidos políticos advindo desses grupos
de trabalhadores, né, os partidos mais populares, né, começaram a surgir ideias para se contrapor a todas essas mazelas, e é nesse contexto que alguns filósofos, alguns pensadores começaram a tentar entender essa sociedade. A gente já viu nos vídeos anteriores, né, que um desses pensadores, um desses filósofos que tinham essa preocupação com a sociedade era Auguste Comte, não foi isso? Só que ele não estabeleceu regras nem métodos para se estudar essa sociedade. Ele só dizia que era importante se ter uma ciência própria para a sociedade, que ele chamava de uma física social ou física da sociedade, mas ele não estabeleceu as regras e os métodos. Quem fez isso foi Émile Durkheim pouco depois, certo? Só que além de Durkheim, muitos outros pensadores se debruçaram sobre essa questão de entender a sociedade, ok? Entre eles, nós tivemos Karl Marx, certo? Que ele é conhecido mundialmente, principalmente por essa obra aqui, né? O Capital, certo? Uma obra aqui é o volume 1 apenas, é o livro 1 da obra do Capital, só que muitos outros livros vieram depois, certo? Esse é o livro 1, nós temos o livro 2, 3 e por aí vai, certo? O outro pensador que a gente vai tentar entender é Max Weber, também alemão, assim como Karl Marx, né? Que tem como uma das suas principais obras essa aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Também se debruçou sobre a sociedade da época, né? E tem Émile Durkheim, que a gente já viu aqui nos nossos outros vídeos, beleza? O que é que esses pensadores, além de outros, têm em comum? Eles tentavam entender a sociedade da época, certo? E o sistema que já se conhecia como sendo o sistema capitalista. Então eles se debruçaram sobre essa sociedade, sobre a sociedade capitalista, tentaram entender o capitalismo para poder traçar, para poder entender a sociedade da época. Por que estava acontecendo mudanças tão rápidas e como essas mudanças influenciavam a sociedade, ok? Então, o contexto histórico em que surgiu a sociologia foi esse. Os três principais pensadores da sociologia desse período são esses três que eu já citei. Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883. Émile Durkheim, que a gente já conhece, que viveu de 1838 a 1917. E Max Weber, que viveu de 1864 a 1920. Então percebam que são pensadores que viveram do século XIX ao século XX, né, ao início do século XX, com exceção de Karl Marx, que teve sua vida todinha em todo o século XVIII, ok? Então, aliás, desculpa, Karl Marx, que teve sua vida todinha no século XIX, né, de 1818 a 1883, beleza? Dito isso, já localizando vocês no tempo e no espaço, nos próximos vídeos nós vamos tentar entender como cada um desses pensadores trataram a relação do indivíduo com a sociedade, quais foram os pontos fundamentais que eles usaram para entender a sociedade, ok? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!